Homilia diária, sábado 27 de janeiro de 2018. Olá, minha família de oração. Vamos agora à interpretação da liturgia de hoje. Mas antes, eu queria ter um ato de entrega a São Miguel Arcanjo para o alistamento na milícia celeste. Na presença da adorável Trindade, da bem-aventurada Virgem Maria e de toda a corte celeste. Vão lá, amado e amada, diga o seu nome. Isso. Continuando, eu venho hoje entregar a mim e a minha família a São Miguel Arcanjo, a fim de nos alistarmos, ou até mesmo renovarmos o nosso alistamento na milícia celeste. Recebei-nos, ó Príncipe dos exércitos celestes, sob vossa especial proteção. Defendei-nos contra os ataques dos inimigos e preservai-nos de todo o mal, particularmente do mal de ofendermos a Deus e da tua perdição eterna. Combatei por nós, ó glorioso arcanjo, em todos os combates e batalhas cotidianos. Passai pelo fio de vossa espada todos os nossos inimigos visíveis e invisíveis, temporais e espirituais. Dignai-nos, grande São Miguel, guardar na paz nossa cidade e família, nossa comunidade e a sua Santa Igreja. E chegando a nossa hora, conduzir-nos ao céu, de onde precipitastes os espíritos rebeldes e aos alvoreiros. Amém. A primeira de hoje foi da segunda carta de Samuel. Morto Urias, Davi tomou para si Betsabé. Tudo parecia correr bem para Davi, mas Deus está atento e vê tudo, não só os planos mais secretos do homem, mas também o que se passa no seu coração. Natã, enviado por Deus ao rei, denuncia-lhes os crimes, recorrendo à celebre parábola do homem rico que toma para si a única ovelha do seu vizinho pobre. Davi, rei justo, não hesita em pronunciar indignado a sentença condenatória. Só que o profeta remata dizendo: este homem és tu. Davi reconhece o pecado e a súplica de arrependimento que brota do seu coração encontra expressão no Salmo 50, certamente posterior, mas acertadamente posto na boca do rei pecador. Mas o drama continua. Deus perdoa sim a Davi, não o rejeita como fez com Saul, mas não faltará o castigo. A criança, filha do adultério, adoece e morre, tal como hão de morrer de forma violenta outros filhos de Davi, Amon, Absalão e Adonias. Todavia, a oração que brota dos lábios de Davi revela não só o seu amor pelo filho e por Betsabé, mas também a confiança do rei na oração. Ele clama, ele geme, ele jejua, ele prostra-se por terra e tenta forçar, qual novo Abraão, a misericórdia de Deus. No Evangelho de hoje de Marcos, a proclamação do reino de Deus em parábolas segue a apresentação dos benefícios dessa proclamação. É o que faz na nossa sessão do seu Evangelho, onde apresenta 4 milagres, a começar pela tempestade acalmada. A boa nova da salvação atinge o homem todo, toda a sua existência. Jesus, ele salva e cura os homens das mais diversas ameaças que estão a ponto de alienar a sua vida. É muito interessante notar o contraste entre a serenidade de Jesus que dorme e a ansiedade dos discípulos que lutam bravamente contra as ondas e contra o vento. Parecem inverter-se os papéis. Jesus confia nos marinheiros e estes, angustiados, não revelam confiança em Jesus. Não te importas que pereçamos, está no versículo 38. Quando Jesus finalmente intervém, cala-se imediatamente o vento e automaticamente o mar também fica calminho. E calam-se os aterrorizados marinheiros.
nem respondem às perguntas de Jesus. Por que são tão medrosos? Ainda não tendes fé? O medo dos discípulos indica a falta de fé. A intervenção de Jesus transforma-lhe o medo em temor de Deus. O poder manifestado por Jesus fê-los intuir a presença de Deus junto deles e começam a dar-se conta da verdadeira identidade do seu mestre. Meditação. Se o pecado, ou melhor, os vários pecados de Davi nos deixaram horrorizados, o seu arrependimento sincero causa-nos muita admiração. Deus serviu-se de Natã e da sua sábia pedagogia para levar o rei a reconhecer o seu pecado. Davi, ele escuta a história do homem rico, abençoado por Deus com muitos rebanhos, e que para oferecer uma refeição a um amigo que o visita, ele rouba a única ovelha de um homem pobre. Como rei justo, ele não hesita em pronunciar a sentença: pelo Deus vivo, o homem que fez isso merece morrer. Pagará 4 vezes mais o valor da ovelha por feito essa maldade e não ter tido compaixão. Está lá no versículo 12, versículo de 5 a 6. É neste exato momento que o profeta pronuncia a sua acusação: este homem és tu? Ele, Davi, era o criminoso que acabava de condenar. Ele, que Deus cumulara de bens, tinha roubado o único tesouro de Urias, a sua mulher. Natã, enviado de Deus, levou o rei a tomar consciência do seu crime e anunciou-lhe o castigo. Davi, ele não tentou desculpar-se ou até mesmo fugir à condenação, mas ele confessou: pequei contra o Senhor. Assim, alcançou o perdão dos seus pecados e uma nova relação com o Senhor, bem expressa lá no Salmo 50. A nossa familiaridade com Deus não nos põe ao abrigo de momentos de hesitação e ter de dúvida, como nos mostra o Evangelho. Nós podemos até cair na ilusão de que, tendo-o por companheiro, ele nos livra de situações muito difíceis. Os discípulos talvez tivessem caído nessa ilusão. Uma tempestade forte fez-os acordar, pondo em crise a sua confiança no Mestre. Não te importas que perecemos? Quantas e quantas vezes, no aconchego da comunidade bem organizada, protegidos pela assuidade aos ritos, nos sentimos tranquilos e ao abrigo de situações bem difíceis, pois o Senhor está conosco. O que nos pode acontecer? Pensamos e julgamos ter muita fé, e julgamos ter muita confiança em Deus, mas a primeira dificuldade, ao primeiro fracasso, repreendamo-lo como se tivesse abandonado. As fragilidades, as incertezas, as dúvidas, o pecado não são coisas só dos outros, são também nossas. Também nós somos discípulos assustados e também medrosos. Também nós somos pecadores como Davi. O monge no deserto disse que o primeiro degrau para ascender à santidade é reconhecer-se pecador. Esse reconhecimento é já a resposta a uma graça, pois não seria possível sem a ajuda de Deus. É um modo de agir da sua misericórdia, que para isso às vezes se serve de um acontecimento ou da intervenção de alguém com quem encontramos e que com a palavra nos leva a abrir os nossos olhos para as nossas realidades. Se acolhermos essa graça, podemos sim iniciar uma nova fase de crescimento espiritual. Deus é Pai, Deus é amor. E nunca é tão pai e tão amor como quando perdoa. Pensemos, comovidos na parábola do filho prodígio, ou melhor, do pai pródigo, na bondade, na misericórdia, no perdão e no amor. Um escritor moderno disse muito bem:
Se não fôssemos pecadores, carecidos de perdão, mais de que pão, não conheceríamos a profundidade do coração de Deus. E é a famosa ascensão de Bossuet. O dar ou aumentar a graça numa alma é uma maravilha maior do que criar o mundo. Tudo isto acontece para nós hoje, no sacramento da reconciliação. Oração. Abre, Senhor, abre os meus olhos para que veja a minha fragilidade, o meu orgulho, o meu pecado. Quantas e quantas vezes eu me sinto justo como Davi, prepotente e pecador? Quantas e quantas vezes eu me sinto vaidoso porque eu navego numa barca onde tu estás presente, a igreja, contra a qual não há prevalecer as portas do inferno? Como se isso fosse uma garantia e uma graça que eu mereço. Ensina-me, ó Pai, que o Evangelho é uma graça a partilhar e não um tesouro a guardar só para mim. Apara-me nas tentações e dificuldades, para que não me julgue abandonado pelo teu poder e esquecimento do teu amor. Amém. Contemplação. Margarida Maria, muito assídua à permanência do coração de Jesus, tomava lá funções muito variadas, considerando-se aí, ora como discípula na escola do Divino Coração, ora como uma doente no hospício, ou uma cativa na prisão do amor, ou uma mendiga no palácio do rei. Mas, o mais das vezes, ele vê o coração de Jesus um lugar de refúgio, um porto de segurança, uma cidadela de proteção contra os inimigos da salvação, um asilo para os pecadores. É preciso sim retirar-nos, diz, para a chaga do coração, do Sagrado Coração de Jesus, como um pobre viajante que procura um porto seguro para se colocar ao abrigo dos escolhos e das tempestades do mar tempestuoso do mundo, onde estamos expostos a um contínuo naufrágio. O coração adorável de um delicioso retiro, onde vivemos ao abrigo de todas as tempestades. Este divino coração é como um forte inexpugnável contra os assaltos do inimigo. O Sagrado Coração é o asilo da misericórdia e do perdão. Os pecadores, diz nosso Senhor, encontrarão no meu coração o oceano infinito da misericórdia. Que podeis temer e irdes lá, diz Margarida Maria, uma vez ele vos convida a lá e diz: não é ele o trono da misericórdia, onde os miseráveis são os mais bem recebidos, desde que o amor os apresente no abismo da sua misericórdia. Ó Pai eterno, por um excesso de misericórdia, fez deste ouro precioso uma moeda inaparável, marcado com o cunho da sua divindade, para que os homens com ela possam pagar as suas dívidas e negociar o grande assunto da sua salvação eterna. Permanecereis no Sagrado Coração de Jesus como um criminoso que, pelos desgostos e pela dor das suas faltas, desejas apaziguar o seu juiz, fechando-se nesta prisão de amor. Deu-me a conhecer que o seu Sagrado Coração é o Santo dos Santos, que queria que fosse realmente conhecido agora para ser o mediador entre Deus e os homens, porque é todo poderoso para fazer a sua paz e para obter misericórdia. A nossa ação hoje é repetir frequentemente e viver hoje a palavra que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, que diz: pequei contra o Senhor. Repito, pequei contra o Senhor. Saúde e paz, e que Deus te abençoe. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você.